Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Então estamos aqui novamente, nossa terceira aula do curso A Vida Interior. Semana passada não deu para colocar, devido a um monte de eventos que eu tive que fazer e prova da faculdade e tudo mais. Então agora, graças a Deus, vamos retomar, vamos continuar 100% toda semana, toda terça-feira aqui, disponibilizando esse vídeo. Também quero pedir para que, se você não se inscreveu no canal, se inscreva no canal, comente aí, compartilhe, divulgue para os seus amigos, principalmente pela questão do conteúdo, que é um conteúdo que se vê pouco na igreja hoje. Poucas pessoas têm o hábito de falar dele abertamente. E hoje o nosso fundo musical está um pouco especial, né? Você não está vendo aí, mas é meu pai que está tocando teclado aqui. Então é uma grande alegria, além, claro, do casal espectador que está aqui, o Bruno e a Fábio, como sempre fiéis. Também uma coisa interessante, para quem não é do Rio Grande do Sul, para eu falar agora, essa cuia aqui, né, do chimarrão, foi a cuia que o Papa Francisco tomou quando a minha irmã deu para ele, na JMJ, decidiu ser carmelita, que a minha irmã é carmelita. Então, se você não sabe o que é isso aqui, que viu eu tomando na primeira aula e tal, isso aqui é um chimarrão, uma bebida cultural gaúcha, né? Essa cuia em especial é especial para a nossa família, e é uma bebida cultural que tem a ver com o gaúcho, né? Você já deve saber, mas vai que você pense que é alguma coisa muito esquisita. Então vamos para a aula. Na primeira aula nós falamos sobre a experiência decisiva, que nós poderíamos chamar também, dentro de uma denominação de alguns padres teólogos, de via iluminativa, né? A fé é uma luz na nossa vida. Na segunda aula nós tratamos da correção da vida moral, que é para a gente corrigir a nossa vida, que alguns teólogos chamam de via purgativa. Mas antes de nós entrar para a via unitiva, que é a via mais da parte da oração em si, né, nós temos que fazer esse percurso ainda maior na via purgativa. E o que a gente pode chamar também, né, de ascética e mística. Porque a gente geralmente quer ter uma vida mística, quer ter uma vida igual a Santa Teresa, né? E quer tocar o céu, e quer ver anjos e tal, mas a gente não tem uma vida ascética. O que é uma vida ascética? Uma vida que a ascese é praticada. O que é a ascese? A ascese é a luta interior contra as minhas paixões. É o pecado que está dentro do meu coração, confessar, é buscar fazer um ato penitencial, um exame de consciência, me confessar e lutar contra as origens daquele pecado. E quando eu luto, eu aí estou desenvolvendo uma virtude. Mas nós vamos falar sobre as virtudes numa ótica da santidade e numa ótica também da fé. Porque, como eu falava no início, né, o nascimento da fé é como uma semente que Deus dá para nós. E conforme nós vamos cultivando, a semente vai crescendo, pode se tornar uma grande árvore, dar muitos frutos, né? Só que a gente precisa entender que a nossa fé, ela é única, mas ela não é sozinha, porque Deus nos deu a fé para que a nossa fé seja a fé dentro da igreja. Nós temos que viver junto com a fé da igreja. Então, antes de nós falar de virtude, eu queria dar um espaço inicial para nós falarmos sobre a fé da igreja, porque o Papa Bento falava muito, né, essa frase, lex orandi, lex credendi, né? O que a igreja reza é o que a igreja crê. Ou seja, tudo que a igreja reza, que a igreja nos ensina a rezar, e é isso o propósito desse curso, né? Ensina-nos a rezar, tudo que acontece assim é tudo que a igreja crê. Então, antes a gente reza porque a gente crê. A primeira graça que Deus nos dá, né? A virtude inicial que a gente inicia de qualquer modo, independente de como iniciou, é a virtude da fé. A fé é essa luz. A fé, vai dizer o catecismo, é um ato, né, da razão e da vontade. São Tomás vai complementar, falando que é um ato da inteligência, que é iluminado pela graça e faz com que a gente contemple a verdade. Agora, São Paulo vai falar que a fé é o fundamento da esperança, lá em Hebreus 11. E a fé, ela é a porta inicial para que a gente possa ir crescendo na vida de santidade. Tanto é que o apóstolo Paulo está escrevendo
os romanos, na epístola que vai falar só sobre a fé, praticamente, a maioria. E ele fala, né, no versículo 16 do capítulo 1, na verdade, eu não me envergonho do Evangelho. Ele é força de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Em primeiro lugar, do judeu, mas também do grego. Porque nele a justiça de Deus se revela da fé para a fé. Conforme está escrito, o justo viverá da fé. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Ou seja, o justo viverá da fé, o santo viverá da fé. Abraão é o pai da fé, é considerado o pai de todo o Antigo Testamento, porque ele creu. É quando a gente acredita, e não só acredita assim, eu vou acreditar só porque eu quero acreditar e acabou. Não, quando a gente acredita na dinâmica de entrar dentro da fé da igreja. E aqui entra o que a igreja reza, o que a igreja crê. Se você quer ser um homem de oração, você precisa conhecer a fé da igreja, precisa se adentrar, precisa mergulhar dentro daquilo que é a igreja em si. A igreja é o corpo místico de Cristo. Você quer conhecer Cristo? Conheça a igreja. A igreja que é constituída, né? Começar pela Virgem Maria, todos os santos, São José, São João Batista, todos os santos e santas da igreja, os anjos, a igreja militante, a igreja triunfante, enfim, conhecer a fé da igreja. Para você ter uma noção do que eu estou falando em relação à fé, o catecismo da igreja católica, tá? Que deveria ser lido junto com a Bíblia todos os dias por nós, ele é dividido em 4 partes. Olha a importância da fé. Na parte 1 é a profissão da fé, que pega o creio, né? Creio em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Aquilo que a gente acredita, que a gente professa, que é o símbolo da nossa fé. A segunda parte é os sacramentos da fé, que vai tratar os 7 sacramentos. A terceira parte é a vida da fé, que vai tratar das bem-aventuranças, dos mandamentos de Deus, dos pecados em si, a vida moral, que a gente falou bastante na semana passada. E a quarta parte é a oração na vida da fé, ou seja, é fé nos 4 pedaços principais. Na parte da oração, trata do Pai Nosso, né? Que os discípulos pedem, Senhor, ensina-nos a rezar. Nós sabemos rezar. E de fato é isso, a gente ainda não entrou especificamente no que é a oração, mas a oração, ela, vamos adiantar Santa Teresa, é tratar de amizade com Deus, é se unir em amizade com Deus. Mas Deus não é amigo de quem é inimigo dele. Por isso é importante corrigir a vida moral. Mas para se tornar amigo, para se tornar cristão, parente de Deus, né? Porque o chamado à santidade é um chamado a ser família. A ser da família de Deus. Porque ele fala que todo aquele que faz a vontade do Pai é o irmão, a irmã e a mãe dele. Isso quer dizer o quê? Que Deus nos chama à santidade através da vivência da fé. Mas da fé para a fé. Isso quer dizer o quê? A fé precisa crescer, a semente precisa ser regada, precisa ser cuidada. E a fé para a fé são as principais obras que são as virtudes. Porque vai dizer São Tiago que a fé sem obras ela é morta. Que obras são essas? Qual é a principal obra de Deus na nossa vida? É a santidade, é a vivência do amor de Deus, é a resposta ao Cristo crucificado e ressuscitado que nos ama. Então, eu lembro que eu falei na aula passada, né, sobre a crise do nosso país, a crise do mundo, que é uma crise de santos, até pegando Escrivá, falando sobre a vida interior, Escrivá fala assim, um segredo em voz alta. Estas crises mundiais são crises de santos. Deus quer um punhado de homens seus em cada atividade humana. Cada atividade humana, cada coisa que nós vamos fazer, Deus quer um punhado de homens santos. E os homens santos são aqueles que são justos, que vivem da fé para a fé. Aqueles que obram. Santa Teresa vai falar no 7º grau, né, na 7ª morada, ela vai dizer que obras quer o Senhor. Que toda oração ela tende a obras. Né? Porque a gente está cheio do amor de Deus, cheio da caridade. Né? E não aquela caridade só de dar dinheiro. Não, é o amor de Deus. Caridade é uma coisa infusa, é uma coisa extraordinária. A gente vai falar isso mais no futuro. Mas vivendo tudo isso, a gente vai obrar. A gente vai, né? Em termo meio, as pessoas acham que é protestante, tá? Mas Santa Teresa falava muito. É obras que era o Senhor. Então, quando a gente crê e a gente busca crescer de fé em fé, a gente está aumentando a nossa fé através do quê? Através do conhecimento de Cristo
e através do conhecimento da igreja. Então, você quer rezar, você tem que saber o que a igreja crê. Procurar, pesquisar, saber os três principais pilares da nossa fé. Sagrada Escritura, Sagrado Magistério, Sagrada Tradição. Não vou explicar isso aqui, porque daria um outro curso para nós fazer isso aí. Por exemplo, ninguém sabe os dois principais mistérios da nossa fé. Quais são? É a paixão e a ressurreição. Não. Os principais mistérios da nossa fé, o primeiro é a Santíssima Trindade. Deus é Pai, Filho e Espírito Santo. Isso é um mistério, não tem como saber como isso acontece. E a segunda é a encarnação do Verbo. Né? Deus que se fez homem. Enfim, pega o catecismo, descobre, né, a questão sacramental, os 7 sacramentos, os carismas, os 7 dons do Espírito Santo, a questão das virtudes, nós vamos trabalhá-las um pouquinho agora, mas essa questão de nós crer junto com a igreja, a liturgia, nós buscar ter uma vida litúrgica, uma vida que busca se inserir no seio da igreja. A liturgia é a oração em plenitude, né? Enfim, tudo que a igreja crê, e aí a igreja crê pela vida dos santos, quando a gente adentra nisso, a gente vê que a nossa fé começa a querer crescer. E Deus vai iluminando. Claro, não é uma coisa racional, mas o intelecto coage com a vontade. As duas coisas andam juntas e a gente vai crescendo da fé para a fé, da fé para a fé. E isso é o que é crescer de fé para fé? É viver as virtudes, principalmente as 3 virtudes teologais e as 4 virtudes cardeais. Nós vamos falar um pouquinho delas agora, que é o seguinte. Para que a gente cresça na vida de oração, não tem outro meio que não seja a santidade. E a santidade consiste, claro, não só em virtude, mas em buscar todas as virtudes possíveis. Consiste em ser íntimo de Deus, em ser amigo de Deus, estar próximo de Deus o tempo inteiro. Bom, um santo é aquele que, para ser canonizado pela igreja, precisa ter no mínimo uma virtude heróica bem vivida, que é a virtude que buscou com toda a vida dele. Aí de volta para a sese, né? Um santo, mesmo os santos mais místicos, tem santo que não é tão místico, tem santo que é muito místico, igual Santa Teresa, São João da Cruz, né? Tem santo que não é tão místico, mas que viveu as virtudes. E o que são as virtudes? A virtude é uma predisposição ao bem. É um hábito bom, um costume na nossa vida de fazer o bem. Ou seja, a virtude é o modo que nós vemos a ascese, é o modo que a fé, pela graça do Espírito Santo, opera na nossa vida uma transformação diária, a ponto disso virar rotina. Quando o bem, a graça de Deus, o amor de Deus vira rotina, transforma em hábito, né? E essa questão do hábito, né? O que os monges, as monjas usam hábito, quer dizer, está na roupa, está no dia a dia, está o tempo inteiro. O hábito significa isso. O tempo todo. A virtude precisa virar um hábito dentro da nossa vida. E para que a gente possa crescer na vida interior e ter vida interior, a gente precisa ter esse hábito de agradar a Deus. E a gente agrada a Deus através das virtudes. Só que, quais são as 3 principais virtudes que correspondem, que nem eu falava na aula passada, aos 3 primeiros mandamentos? É a fé, a esperança e a caridade. Falei um pouquinho da fé, a esperança. A fé é o fundamento da esperança, São Paulo diz na carta aos Hebreus, a gente acredita que seja São Paulo, né? No capítulo 11, versículo 1, a fé é o fundamento da esperança, certeza das coisas que a gente não vê. E a caridade, bom, a caridade é uma virtude excelsa, é a principal virtude, é o amor, é a doação, é o dom de si, é a entrega total. A gente vai falar mais sobre a caridade mais pra frente. Mas, para que a gente tenha fé, esperança e caridade, e se a gente for falar depois do futuro de oração mental, a gente vai falar exatamente fé, esperança e caridade vivida no plano da nossa vida pessoal. Mas aí, não posso ser spoiler agora e querer adiantar todas as coisas aqui, né, do curso de uma vez por todas. Agora, a igreja vai nos dar 4 virtudes que são sustento da nossa vida, que são chamadas virtudes morais, virtudes humanas. Que essas virtudes, elas dependem, claro, dependem da graça de Deus, mas dependem muito mais de nós do que da benevolência de Deus. Dentro de um sentido de que Deus sempre está derramando a graça para a gente viver a virtude. A gente só vai conseguir viver uma virtude graças à fé, esperança e caridade, que é a virtude teologal. Deus, né, vem de Deus.
Deus deu para nós a fé, a esperança e a caridade, igual eu falei lá no início do curso. Agora, para que a gente desenvolva essas virtudes e a gente possa crescer na santidade, a gente precisa praticar plenamente a via purgativa, a ascese. E essa via pode durar a vida inteira. Geralmente essa via dura a vida inteira por causa da penitência, do recolhimento, do silêncio, da busca da ascese. A virtude é isso. E a igreja vai falar que existem 4 virtudes que são cardeais. O que quer dizer isso? Cardeal, do latim, significa dobradiças. São as dobradiças de uma porta, por exemplo. As dobradiças de uma mesa. Aquilo que sustenta. Ou seja, todas as virtudes podem se encontrar dentro dessas 4 virtudes. Existem outras virtudes, por exemplo, eu vou falar nisso quando a gente for falar de oração mental segundo Santa Teresa, eu vou falar das três virtudes que Santa Teresa fala para nós que é preciso ter para iniciar o caminho de perfeição. Que está aqui, o livro dela, né? O Caminho de Perfeição. Que ela fala para a gente iniciar no caminho de perfeição, que é o caminho da oração, que a gente ainda não chegou lá, está nos pressupostos, né? Mas ela fala como pressuposto da oração é a caridade fraterna, o desapego dos bens e a humildade, né? Mas essas virtudes estão contidas dentro das 4 virtudes cardeais, as dobradiças, o sustento. E veja, sem a busca das virtudes cardeais, nós não vamos conseguir desenvolver as teologais. Por quê? Quando a gente vive a virtude humana, a virtude moral, a virtude cardeal, a gente está correspondendo a Deus. E aí a fé, a esperança e a caridade se derramam ainda mais e aumentam e são infundidas em nós de maneiras diferentes. Mas nós precisamos buscar viver essas 4 virtudes. Quais são elas? A primeira, fortaleza, que é a virtude da coragem, né? A virtude de ser forte, mas não forte assim só de sustentar, mas também de ir para frente. O corajoso, ele não só é uma fortaleza, porque geralmente quando a gente pensa em fortaleza, é mentalidade de guri, né? Lembra da época de infância? Tinha os bonequinhos do exército, montava os bonequinhos na frente do castelo, aqui é minha fortaleza, né? E tal. E aí os caras defendem a fortaleza. A virtude da fortaleza serve também para defender, mas é a virtude da coragem, ou seja, a gente vai para frente também. É o mesmo exército que defende o castelo, às vezes precisa atacar o exército que está contrário a ele. Então a fortaleza é essa virtude. Eu vou passar rápido, tá? Porque nós teria outro curso só de virtudes também. A segunda virtude é a temperança, que geralmente as pessoas chamam como virtude do meio termo, né? Virtude do equilíbrio, mas não é bem assim. A virtude da temperança é a virtude que dá gosto e que dá sentido ao nosso agir. É a virtude do sal da terra, vamos dizer assim. Porque o sal, ele só serve para salgar. Eu chamo de virtude do sal da terra por quê? Fizemos, né, a Fábio fez uma comida pro Bruno, para agradar. Vou dar exemplo de vocês sempre no curso aqui. Não adianta vocês me olhar com essa cara. Vocês estão aí fazendo o curso, vocês não sabem a cara que estão fazendo. Mas a Fábio fez uma comida pro Bruno, fez uma lasanha pro Bruno, né? Todo mundo gosta de lasanha. Beleza. Aí, o que acontece se a Fábio não botar sal na comida? Fica uma porcaria. Se a Fábio botar sal demais na comida, fica uma porcaria. Mas se a Fábio botar o tempero certinho, vai ficar bom. Bom, a temperança é isso, vem de tempero, ela tempera. Ela dá o gosto, ela dá o equilíbrio, ela modera as nossas paixões, ela é uma virtude moderadora, mas ela dá gosto também. Não é só moderar, não é só o equilíbrio, não é só... Não. E a temperança, depois a gente vai tratar da prudência, que é a última. Temperança, ela complementa a prudência, ela sustenta a prudência. Que é uma virtude que a gente pensa ser de um modo e na verdade é outra. Então a primeira virtude, fortaleza. A segunda virtude, temperança. E a terceira virtude que está no catecismo é a justiça. Que a gente sabe mais ou menos como é que é. A justiça é a virtude de dar a cada um aquilo que lhe é por direito. Deus é justo, Deus dá a cada um por aquilo que é direito dele. Justiça a gente pensa como algo reprimente, né? Mas, por exemplo, às vezes a gente fala de caridade, a gente pensa de dar comida pro pobre. É caridade. Se você está dando a comida pro pobre com amor, né, com doação, com misericórdia, é caridade.
Mas também é justiça, porque é a dignidade da pessoa humana receber, poder comer, poder beber, poder ter o que vestir, né? Então também faz parte da justiça, e a justiça é dar para cada um aquilo que lhe é conveniente, para cada coisa também. Então, graças à fortaleza e à temperança, a pessoa justa, ela sabe quando tem que exortar, quando tem que corrigir, ela sabe quando tem que ser misericordioso, né? Ela sabe, na verdade sempre tem que ser misericordioso, né? Mas ela sabe cada momento que tem que fazer as coisas, e ela sabe o que cada pessoa merece, não como juiz, mas como aquilo que o bem fala, que a verdade fala em si, é a virtude da justiça. E a quarta virtude mais importante das 4, e que é uma virtude primordial para que a gente desenvolva a fé, a esperança e a caridade, é a virtude da prudência. Bom, pensa aí, antes de eu falar, o que você pensa como virtude da prudência? Pensa aí, enquanto eu termino meu mate aqui. Deixa eu botar na jogada, Bruno. O que tu pensa sobre a virtude da prudência? Fala bem alto aí, tá? E se eu já te falei alguma vez o que é, esquece o que eu falei. O que tu pensa? Prudência, primeira coisa. O que é um homem prudente? Um homem que segue o que é prudente, que segue o que é mandado, que está atento também. Ou seja, é um homem que está sempre meio receoso, sempre, né, prudente. As coisas, ele dá uma olhada bem pra coisa, assim, tem que ter prudência, né, segue o que foi mandado. Bom, é isso, mas na verdade é muito mais que isso. Eles estão vou contar pra vocês, os bastidores estão se rindo ali porque a Fábio não queria que fosse com ela. Mas na verdade, geralmente a gente pensa na virtude da prudência como a virtude, desculpe o termo, do cagão, né? Tem que ser prudente, isso aqui. É muito, muito mais do que isso. A virtude da prudência é a virtude que ordena a nossa vida e que faz com que todas as outras virtudes sejam exercidas no seu devido momento. A prudência, ela antecipa e ela dá um subsídio enorme para que a fé, a esperança e a caridade se desenvolvam na nossa vida. Um prudente não é só aquele cara que faz aquilo que tem que fazer, mas que ele faz aquilo que tem que fazer, cumpre os mandamentos, porque ele entende os mandamentos, ele sabe o que quer dizer os mandamentos, e ele entende a finalidade daquele mandamento. Ele sabe de onde é que veio o mandamento, o que ele quer dizer, por que ele tem que cumprir e qual é a finalidade que ele tem que cumprir. Então a prudência, ela é a virtude que ordena todas as outras virtudes. Ela ordena a vida espiritual, ela subsidia a vida espiritual. Um homem prudente é como se você pensasse num homem sábio. Pensa em uma pessoa que você acha que é sábia. É uma pessoa que é inteligente, é uma pessoa que, né, que vive uma vida de virtude, um sábio e tal e tal. Bom, ela é sábia e tal. Bom, na verdade isso não é sabedoria. Sabedoria é uma coisa muito mais complexa, é a maior dom do Espírito Santo, né? O dom da sabedoria. Cristo é a sabedoria encarnada, né? O verbo encarnado é a sabedoria encarnada. Agora, a prudência é o que a gente pensa ser o homem sábio. É o homem inteligente, é o homem que sabe o que tem que fazer, sabe os porquês, sabe como, sabe para onde. É esse homem que pega as outras virtudes, ordena elas. Agora tem que ser mais justo, né? Agora tem que ter temperança, agora tem que ser corajoso, tem que ser forte, tem que ser humilde. O homem prudente é isso, né? E até se a gente pensar numa dinâmica dos novíssimos, né? O que são os novíssimos? Isso vale a pena conhecer, né? Lex orandi, lex crendi, que a igreja reza, que a igreja crê. Você deve rezar provavelmente para ir para o céu. Se você não reza, reza para ir para o céu, né? E se você não tem vergonha na cara, pega um livrinho sobre o inferno. Eu tinha um aqui, agora eu tenho um, do Monsenhor de Seguro, não sei pronunciar. Chamado O Inferno. Você lê um livro como aquele, fica apavorado, não quero ir para o inferno. Você começa a rezar, Senhor, não quero ir para o inferno, não quero ir para o inferno. Você está sendo prudente, mas mais do que isso, prudente ele reza, Senhor, eu quero ir para o céu, Senhor, eu quero ir para o céu, Senhor, eu quero ir para o céu. Então, quando a gente é prudente, a gente vive de acordo com o céu. Vive as virtudes de acordo com o céu. E vive também fugindo do purgatório, de preferência, fugindo do inferno, de preferência, fugindo do purgatório. Porque no purgatório, tudo que você podia sofrer aqui nessa vida não se compara com o que você vai sofrer no purgatório. O padre Ricardo, que é um grande amigo
falou que um dia quer dar um curso de novíssimos. Eu até falei para ele, dá na nova evangelização e tal, né, que é uma coisa que seria muito interessante de tratar. O que são os novíssimos? Morte, juízo, inferno e paraíso. Então, o homem prudente carrega os novíssimos na cabeça o tempo todo, porque ele é um homem sábio. Não sábio no sentido que o mundo entende, né? Não um sábio da sabedoria plena e tal. Então, o homem prudente pensa, eu posso morrer hoje, eu vou ser julgado. O homem prudente tem um coração arrependido. O homem prudente pensa, olha, depois que eu for julgado, eu vou parar em algum lugar. E a minha vida, como é que ela está sendo vivida? E aí, esse homem prudente pega as virtudes, né? E vai ficar tentando. E aqui tem um detalhe interessante que eu queria tratar com vocês, que o escrivá fala. Que eu vou até achar aqui, que eu perdi uma noção. Em relação às virtudes, que tem uma coisa que é importante a gente saber. Porque geralmente a gente pensa, tá, que virtude precisa ser o tempo todo dita. E virtude não é para ser dita. Ela pode ser dita, pode ser ensinada. Mas principalmente, virtude é para ser vivida. E São José Maria fala no Caminho, de novo, né? No 410, fala assim, que a tua virtude não seja uma virtude sonora. Os outros não precisam saber que tu está fazendo ascese. Os outros não precisam saber do teu jejum, da tua penitência. Se for para edificação, beleza. Mas os outros não precisam saber que você está buscando uma vida de virtude. Exceto se for para a sua salvação. Mas não pode ser uma virtude sonora. Ah, bota uma caixa de som em cima. Eu sou santo, eu sou virtuoso, eu vivo a virtude. Não, funciona assim, cara. Né? Se você entendeu que tem que corrigir a vida moral, igual na aula passada, assista de novo, né? Você vai buscar a virtude com o coração. Você vai viver ela fora. Mas ela vai sair de dentro. Graças à fé, esperança e caridade. Mas a fé, esperança e caridade vão crescer. Nós vamos crescer de fé em fé, graças às virtudes humanas vividas. Com toda a nossa vida, com toda a garra que é possível. E a gente só consegue avançar na vida espiritual através da vida de virtudes, inclusive na própria oração. Nós não vamos conseguir ter oração se a gente não tiver temperança. Como assim não tiver temperança? Você não vai conseguir rezar se você encher o seu bucho de lasanha. Não vai conseguir rezar. Experimenta na sexta-feira, se você não faz jejum, experimenta fazer jejum, tá? Os tipos de jejum que a igreja fala e tal. Nós vamos falar de práticas espirituais na próxima aula, brevemente. Mas experimenta fazer jejum, mas no sentido da oração. E vai ver a qualidade da tua oração. Você vai ver que as práticas espirituais, que as virtudes vividas, ela fazem com que a nossa oração seja alavancada. A gente busca viver a virtude porque a gente quer ser santo. A gente quer corresponder ao amor de Deus, entende? Pelo amor de Deus, eu não é só negar o pecado, não é só a teoria do não. Não é só na base do cagaço, mas é na base da busca intensa de Deus. Da busca verdadeira, da busca sincera. A vida de virtude é isso, é buscar com intensidade. E aí a gente vai entender o panorama, né? Todo o nosso entorno vai estar preparado, vai estar todo o cenário do casamento preparado para que os noivos entrem e Deus sim. A vida de virtude é todo o cenário, para que na vida de oração haja a comunhão espiritual, né? A via iluminativa, a fé, a graça, a via purgativa, né? Negar os pecados, viver uma vida de virtude, a ascese, que vai se juntar na vida unitiva, união com Deus, união plena com Deus, que é a oração. E a oração mental. A gente vai falar como começa uma vida de oração mental, como se faz e tal. Ninguém fala isso na igreja. Porque as pessoas não sabem mais do tesouro que é isso. Santa Teresa fala que aquele que não reza é um homem louco. Então Deus não quer que a gente seja louco, Deus quer que a gente seja prudente, que a gente seja sábio. Tenha uma vida de virtude. E aqui eu peço no final dessa aula, tem alguns segundinhos para bater os 30 minutos, para que a Virgem Maria nos ensine a ser virtuoso, porque ela é a rainha das virtudes. Ou seja, ela não é só santa, não. Ela é a Santíssima Virgem Maria. Ou seja, ela é santa em plenitude. Ela foi preservada do pecado original. Assim como Eva. E ela viveu todas as virtudes. Pensa em qualquer virtude. Nossa Senhora viveu todas elas e viveu em plenitude, em abundância. Então, qualquer virtude que a gente queira ter, a gente precisa pedir para que Nossa Senhora nos ajude e nos auxilie a viver uma vida de ascese. Você pode ter certeza que Nossa Senhora jejuava, que Nossa Senhora, né, confessava, não como a gente confessava, mas enfim,
Esquece, bobagem que eu falei, não confessava, ela era imaculada. Mas que Nossa Senhora tinha um coração contrito a Deus, um coração humilde, um coração puro, porque ela era a rainha das virtudes. Ela tinha fortaleza, ela tinha temperança, tinha justiça, tinha prudência, tinha toda, fé, esperança, caridade, tudo em plenitude, porque ela é a rainha das virtudes. E que ela possa rogar por nós, né, que na próxima aula a gente vai continuar tratando sobre as práticas espirituais. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos sejamos dignos das das promessas de Cristo. Amém. Nossa Senhora, sede da sabedoria, rogai por nós. Deus abençoe. Até semana que vem.